nós vamos ler ele todo, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Então, aqui realmente nós podemos ver, né, uma bênção sobre a família. E antes de nós começarmos aqui eu querer ministrar, eu quero falar para vocês que como nós acreditamos nisso que nós estamos falando nesse mês, como nós cremos no propósito do Senhor para a família, como nós cremos no propósito do Senhor para a nova geração que está vindo. Nós, então, temos aqui no nosso pastor Luciano Subirá 2 livros que não deveriam sair da nossa cabeceira. 2 livros que realmente a gente tem que ler e reler sempre para nos orientar. Então, por isso, hoje, nós estamos fazendo aqui um combo. Os 2 livros, O Propósito da Família e Como Flechas, cada um deles é 15 euros, mas hoje você pode levar os 2 por 20 euros. Então, não deixe de investir em você, não deixe de investir na sua família, né? Você que é jovem, solteiro, também, você também pode investir, porque eu sempre falo para os solteiros que vão começar um relacionamento, a gente indica de ler O Propósito da Família, porque é no tempo do namoro, no tempo do se conhecer, que a gente tem que sentar e ver o que você acredita, o que você crê sobre isso, o que você entende sobre a família. Porque namoro cristão é o quê? Ou acaba em casamento. Então, a gente realmente precisa entender isso. Então, não deixe, depois de passar ali, investir em você. Amém? Eu amo falar sobre família. E esse mês que a gente está realmente falando sobre família real é muito importante, porque talvez você não tenha vindo de uma família que te abençoou tanto, mas você vai gerar uma família, ou já está gerando uma família a partir de você. E nós podemos ver a bênção do Senhor sobre família. E eu gosto de falar de família porque quando eu era jovem, eu achava tão improvável ter uma família abençoada, que hoje, quando eu olho para a minha família, eu sou tão grata a Deus. Tantas impossibilidades, né? Tanto da minha vida antes de conhecer a Jesus, como depois de laudos médicos que não poderia ter filho. E hoje, quando eu olho a minha família, os meus filhos já jovens, né? Eu falo assim, isso é uma bênção. E isso foi gerado no Senhor. Quantas vezes eu e o Sandro, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com pré-adolescentes, adolescentes, e a gente vê, através da vida deles, famílias vindo para dentro da igreja, famílias tendo concertos, né? E esses jovens e adolescentes, hoje alguns já casados, pais, outros vivendo o ministério. Então, é tão precioso nós olharmos para dentro da nossa casa e nós entendermos que a família tem um propósito divino, que realmente não é à toa que nós colocamos ali o título das mensagens desse mês de Família Real, porque realmente nós fomos separados para fazer parte de uma família real, porque nós somos filhos do Rei. Então, como filhos do Rei, filhos e filhas do Rei, nós temos esse lugar especial. E família em hebraico significa mishpahá. E essa palavra em hebraico, ela começa com uma letra que é chamada letra Mem, que é a letra das águas no hebraico. Então, se você for estudar mais a fundo, né, ela tem ali um formato de água, mas em alguns estudos ali do hebraico fala assim, que quando fala sobre essa palavra Mem, ela fala sobre a água que gera vida, como se fosse um útero, né? Então, quando nós falamos de família, nós precisamos entender que a nossa família é um lugar de gerar vida. Nós podemos gerar
bênção e maldição. Mas nós cremos que quando Jesus entra na nossa vida, nós geramos vida. E esse é o lugar que a gente precisa chegar. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. A família ela é tão importante para Deus. Mas qual é o seu olhar quando fala da sua família? Quando fala da sua família, você pensa assim, alguém chega e fala, você tem uma família tão bonitinha, né? Como que você pensa por dentro quando falam isso para você? É que você não conhece a minha família. Ou você pensa, não, a minha família é show mesmo. A minha família é uma bênção. Nós precisamos entender que está nas nossas mãos gerar bênção sobre a nossa família. Está nas nossas mãos, no poder da nossa boca, de falar e determinar que a nossa família, sim, é uma família abençoada, que, sim, os nossos filhos são bênção e que, sim, nós somos abençoados pela família que temos. E, com isso, nós entendemos que o Senhor, Ele tem alguns princípios para a família. E, se você já tem vindo aos cultos e você tem acompanhado, né, essa série de ministrações sobre família, nós já falamos sobre seres edificadores do lar. Nós já falamos sobre a família estar debaixo da graça do Senhor. E hoje eu quero falar para vocês coisas práticas que a gente precisa viver dentro do nosso lar como família. A primeira delas é a gente precisa realmente entender que o nosso Deus, Ele não trata apenas com indivíduos, mas Deus, Ele trata também como família. Né? É claro que a salvação ela é individual, mas no que se refere a propósito, Deus trata como família. A Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos familiares. Claro que cada um vai dar conta da sua vida espiritual para Deus, né? Isso é o seu eu com Deus, mas Deus criou a família para abençoar. E hoje eu quero conversar com vocês, o título da minha mensagem é Família, um lugar de refúgio. Né? A tua família precisa ser um lugar de refúgio. Nós não podemos esquecer que nós somos gerados dentro de uma família, nós não podemos esquecer que nós fomos criados para criar uma família a partir de nós. E esse lugar tem que ser um lugar de refúgio. Um lugar realmente onde a gente tenha prazer de estar. Então, nós precisamos entender a primeira coisa, que Deus abençoa gerações. Deus não olha somente para o indivíduo da família e abençoa só aquele indivíduo. Deus olha para as gerações. E isso nós vemos, eu não vou ler porque semana passada o pastor Sandro falou, mas está lá em Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão, né, para sair da sua parentela, para deixar tudo para trás e ir para a terra que Deus mostrará para ele, né, e ali ele será abençoado, Deus fará dele uma grande nação, abençoará as famílias, e através da família de Abraão, ele abençoará todas as famílias da terra. Então, ele falou para Abraão, mas a bênção de Deus se estendeu para todas as famílias. Agora, lá em Gênesis, agora sim nós vamos ler, Gênesis capítulo 6, no versículo 17 ao 18, nós vamos ver a história de Noé. Fala assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, aqui a gente pode ver, realmente, que Noé atraiu a atenção de Deus pela sua integridade. Noé foi o indivíduo que atraiu a atenção de Deus para não ser consumido. Mas a bênção, o livramento veio para toda a família de Noé. Deus não falou para Noé, Noé, entre só você na arca e deixa a sua família. Deus falou, entra você e a sua casa dentro da arca.
Então, Deus abençoa gerações. Lá em Atos, no capítulo 11 também, no versículo 13 e 14, nós podemos ainda continuar isso. Olha, lá fala assim: e ele nos contou como virá o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante os quais será salvo tu e toda a sua casa. Mais um versículo que fala isso está em Atos capítulo 16, no versículo 31. Atos 16, capítulo 31. Já vai abrir lá. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Então aqui Paulo e Silas estão declarando para Filipos, o carcereiro, que se ele cresce em Jesus, ele e a sua casa serão salvos. Então aqui nós podemos entender o primeiro princípio, o primeiro propósito de Deus, quando ele criou a família, é para que ela seja uma bênção. Então, ali no texto que nós lemos no início, em Salmo 128, fala sobre prosperidade material, sobre prosperidade familiar. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que a bênção da família vem antes das outras coisas. E nós podemos ver isso também em Salmos, Salmo 144, versículo 12. E fala: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja grito de lamentações em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, Deus, ele projeta para a família bênçãos. Bênçãos familiares, que os filhos sejam bênçãos de prosperidade material. Então, Deus abençoa a família e ele também vê a família como uma bênção a ser oferecida para a humanidade. Uma bênção que a partir da família outros poderão ser abençoados. Então, isso é realmente um propósito de Deus. E nós vemos então que a família, ela foi criada, ela foi realmente instituída por Deus para ser um lugar de bênção, um lugar que abençoe a outros. Então, esse é o propósito. Deus criou a família para ser bênção. E Deus não trabalha ou não abençoa apenas o indivíduo, mas ele abençoa gerações. E nós precisamos entender, quando Deus olha, nós temos também um outro exemplo na Bíblia, que é Ló. Quando Ló sai, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala: Ló, saia da sua casa, E o que a mulher de Ló faz? A mulher de Ló olha para trás, como se ela estivesse sentindo pesar de deixar aquilo, não é? Só que, o que é? A família de Ló, depois nós vemos as filhas. Meu Deus, agora aqui pensando na história, de Ló, as filhas, tudo elas desnudaram, gente, elas fizeram tantas coisas, tanta iniquidade, mas o Senhor, por causa de Ló, Deus abençoou a geração de Ló. Depois, eles não quiseram a bênção, mas aí é outra coisa. Mas a parte de Deus era estender para além do indivíduo a sua bênção. E nós precisamos entender que quando Deus olha para mim e para você, ele não enxerga apenas nós, mas ele enxerga a nossa geração futura. E isso é para nós que já estamos casados, não importa a estação que a gente esteja na nossa família.
Talvez você ainda não tenha uma família, solteiro, talvez você esteja no início da constituição da sua família, talvez os seus filhos já sejam grandes, mas Deus, Ele quer abençoar a geração. E nós precisamos entender que isso é algo tremendo que Deus quer fazer. Então, lembre que tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você conquistar, não vai parar em você. Vai para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E aí nós poderemos ver a bênção. É tão bonito quando nós sentamos com alguém e as pessoas falam, eu sou a terceira geração de cristãos. Ah, eu sou a quinta geração de pastores. Isso é bênção do Senhor. Né? Quando uma família serve a Deus, a geração seguinte, elas já são abençoadas. Quando uma família não serve a Deus, provavelmente ali no meio daquela geração terá alguém que será iníquo. Então, nós precisamos realmente entender que a família foi criada, né, por Deus, instituída por Deus, para ser um lugar de bênção. E depois ela poder abençoar a outros. Amém? A segunda coisa é que nós precisamos entender a importância da família. Nós, como cristãos, nós precisamos saber de cor qual é a prioridade das coisas da nossa vida. Nós precisamos realmente não inverter o lugar de determinadas coisas. Então, Deus nos ensina, através da sua palavra, e nós vamos ver isso, que em primeiro lugar vem o meu e o seu relacionamento com Deus. E isso é inegociável. Em segundo lugar, nós temos a família como prioridade. E em terceiro lugar, aí o trabalho e o ministério. Então, nós não podemos inverter. E eu gostaria de ler, então, com vocês, em Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 28 ao 31. Do 28 ao 31 fala assim. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, está ali, Deus já determinou, em primeiro lugar, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então, essa é a ordem. Em segundo, o Senhor fala sobre a família. Então, eu queria que você acompanhasse comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Vejam como esse versículo é forte. Se alguém não tem cuidado da sua própria casa, está sendo negligente, está negligenciando a sua fé. Em terceiro lugar, então, está o trabalho. Que está, isso eu gostaria que você acompanhasse comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 ao 12, que fala assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, aqui, Deus está nos dando, né, a chave, né, para que realmente nós possamos ser bem-sucedidos entendendo essas prioridades. Em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o trabalho
e o ministério. Todas essas coisas, elas são importantes, mas elas têm uma ordem de prioridade. Então, Deus ali está falando, ame o Senhor, o seu Deus, não negligencie a sua casa e trabalhe para você poder comer, para você poder se sustentar. Então, mas nós vamos ficar aqui no segundo ponto, que é a família. E veja como Deus fala ali que se você negligenciar a sua família, isso compromete a sua fé. Então, a gente realmente precisa entender que a importância que você dá à sua família se reflete no seu dia a dia. A importância, o lugar que a sua família tem no seu coração, isso realmente se reflete no seu dia a dia. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, não precisam abrir comigo, fala que o Senhor estava passeando no jardim do Éden, na viração do dia, para encontrar com Adão e Eva. Mas aí eles já tinham caído e eles se esconderam de Deus. Só que quando nós lemos na palavra do Senhor a descrição do Éden, é um lugar tão maravilhoso que Deus criou, e aí ele pegou a sua criatura e colocou nesse lugar um jardim fechado, regado, cuidado, com rios, com árvores maravilhosas. E eu acredito que o Senhor, no seu coração, falou, aqui está o lugar que eu quero que os meus filhos criem a sua família. Um lugar de proteção, um lugar de refúgio. Mas aí o homem caiu e ele perdeu esse lugar. Mas eu acredito que a família, quando Deus instituiu a família, Ele também quer que a nossa família seja este lugar de refúgio, esse lugar de delícia, esse lugar onde a gente se sinta seguro, cuidado e amparado. Só que o que fala ali? Que Deus vinha todos os dias na viração do dia. Então, isso também quer dizer que o Senhor, Ele tinha o quê? Comunhão com eles todos os dias. E aí que tá, existe coisas, sabe, meus irmãos, que serão construídas na nossa família no dia a dia. Nós realmente precisamos entender, né, que aqui eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem, no nosso meio cristão, a gente escuta muito falar, mas é o dia da família. Eu não posso fazer isso que é o dia da família, né? Eu não sei. Mas assim, vejam bem, não se engane. A cumplicidade, a comunhão, né, o diálogo, o prazer de estarmos juntos, eles não se constroem no dia da família. Porque isso se constrói no dia a dia. Se a família tem um segundo lugar de importância nas nossas vidas, olha, para você ver como é sério, Deus fala assim, todos os dias você tem que vir ter comigo. Não é verdade? O devocional, a leitura da palavra, a sua oração. Todos os dias você não tem que sair para trabalhar. Você tem que sair para trabalhar todos os dias, porque se você faltar no seu trabalho, no final do mês você não vai receber todo o valor que você recebe. E a família, por que a gente acha que a gente não tem que dar importância para a família todo dia? Por que a gente acha que está tudo bem se eu só trabalhar e prover para minha casa e chegar tão cansado que não posso ir lá e desejar uma boa noite, um Deus te abençoe? Por que a gente negligencia a família? Porque nós negligenciamos aqueles que devem ser, depois de Deus, a nosso maior cuidado, o nosso maior valor. Por que a gente negligencia um Deus abençoe para o marido, um Deus abençoe para a esposa, um Deus abençoe no colégio para os filhos? Por que nós negligenciamos isso? A família, ela precisa de atenção todo dia. Porque aí, quando nós construímos essa base diária com a nossa família, aí o dia da família, ele será eficiente.
Porque aí nós só celebraremos no dia da família o que nós já conquistamos durante a semana. Eu sei que há muitos aqui que precisam trabalhar e às vezes não têm tempo realmente do dia, ou chegam, trabalham em turnos, mas isso não impede você de estar presente. Você pode não estar presente fisicamente, mas você pode se fazer presente emocionalmente. Você pode se fazer presente espiritualmente, orando, ligando, sendo presente nas coisas que acontecem no dia a dia. Porque, sabe, às vezes nós damos desculpas e falamos assim, eu não tenho tempo com a minha família durante a semana, mas quando a gente está junto eu tenho tempo de qualidade. Isso é conversa. Isso é conversa. Porque muitas vezes o nosso tempo de qualidade, você nem sabe, porque você não tem tempo de conversar e saber o que outra pessoa gosta. Por exemplo, a minha linguagem de amor é presente. Então, se o meu marido não senta comigo e não conversa e não sabe o que eu gosto, ele pode chegar no dia da folga dele e falar assim, hoje nós vamos sair porque eu quero ter um tempo de qualidade com você. Mas se ele trouxesse para mim um bilhete com um pequeno chocolate escrito, eu te amo, meu tanque de amor já estaria cheio. Só que ele não pode saber isso se ele não conversa e não me conhece. Então, muitas vezes a gente diz, eu tenho tempo de qualidade, mas talvez a palavra, né, de amor do seu cônjuge não seja tempo de qualidade. A linguagem de amor dos seus filhos não seja tempo de qualidade. E aí, às vezes, nós nos frustramos com aquilo que a gente cria. Hoje eu quero ter um tempo de qualidade com a minha família. Mas você quer ter aquilo. Só que a tua família queria outra coisa. Então, nós realmente precisamos entender que não adianta a gente pegar e falar assim, hoje eu vou ficar em casa porque eu vou ter tempo com a minha família. Daí, chega em casa cansado ou cansada e vai cada um para o seu canto. As crianças, os filhos ficam lá no seu smartphone, no tablet, na televisão e não sem tempo junto. Mas eu estou em casa. Isso realmente não é da importância. Importância é estar junto. Importância é conversar, é se conhecer. Nós precisamos ter tempo e querer saber o que os nossos amados passaram, como foi seu dia, como você está se sentindo hoje. O que aconteceu? Como eu posso te ajudar? E realmente a gente precisa entender, sabe, mães, vou dar aqui uma dica, né, que geralmente as mães, né, ou também os pais, mas lá era sempre eu que ia acabar buscando os meus filhos, né, no colégio, e eles entravam no carro e eu perguntava, e aí, tudo bem? Como que foi seu dia? E aí, às vezes, tudo bem. Não, mas tudo bem, e aí? Como que foi? O que você mais gostou hoje? Né? Por quê? Porque é o nosso papel perguntar. Vai chegar um momento que eles vão falar assim, meu Deus, foi tudo bem. Foi só um dia, mais um dia da escola. Só que se você não pergunta, talvez chegue um dia que você não reconheça o seu filho e a sua filha. Porque talvez eles estejam passando na escola algo que eles não acharam em você uma porta aberta para conversar. Então, realmente, nós precisamos entender que todos os dias a gente tem que ter prioridade. Nós precisamos criar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, um ambiente seguro, um porto seguro para as emoções. Um porto seguro para sermos vulneráveis, para mostrarmos as nossas fraquezas. E ali sempre ter uma porta aberta. Aí sim, o dia da família, as férias, vai ser uma celebração de tudo que a gente vivencia na semana. E aí vai ser um prazer a gente sair junto e não uma obrigação. Porque muitas vezes se torna uma obrigação. E tem que ser um prazer aquilo. E nós descobrimos isso muito cedo, e eu lembro que nós sempre tentamos priorizar o horário de almoço em casa.
Agora já é um tempo que não dá mais, mas enquanto os meninos estavam no colégio, eu me virava nos 30 como mãe, né? Levava um ali, levava outro aqui, mas 11 horas eu estava em casa para preparar o almoço, para comprar almoço, fazer alguma coisa e colocava à mesa para a gente estar juntos na hora do almoço. Porque à noite não era possível. O Sandro trabalhava fora, eu trabalhava fora, e à noite nós tínhamos as coisas da igreja. Então, nós priorizávamos estar aquele tempo junto. Porque, sabe, os nossos filhos, eles foram criados na igreja. E hoje eu louvo a Deus, porque de uma certa forma nós conseguimos fazer com que eles amem o serviço na igreja. Porque eles estão aqui servindo. E se eles tivessem traumas em relação a isso, provavelmente eles não estariam aqui. Mas porque nós entendemos que a gente precisava priorizar. Nós entendemos que haveriam vezes que eu precisaria abrir mão de estar nas coisas, né, para estar com eles, mas eu também entendi, como mulher sábia, que procuro, né, que venha do alto a sabedoria, muitas vezes eu falava, eu não posso impedir o meu marido de desenvolver o chamado e o ministério dele. Então, eu abro mão. E esse é um lugar que a gente precisa ter. Realmente para que a família seja uma bênção. Para que realmente a família seja um lugar de refúgio. A gente precisa entender realmente isso, que a família ela precisa ter prioridade. Mas nós não podemos ser negligentes e dizermos que, não, hoje eu vou ficar em casa, sabe? Se você não fica em casa e você não está presente, de nada adianta. Se você não está em casa e não está, eu sou uma pessoa que vira e mexe, eu falo, Sandro, vem aqui, fica aqui só comigo. Só fique aqui comigo. Porque, então, assim, a gente precisa entender que esse tem que ser o nosso lugar, esse tem que ser o nosso olhar para dentro da nossa casa. Esse realmente tem que ser a nossa prioridade. Nós não podemos ter preguiça de perguntar como foi o seu dia. Eu chego em casa cansado, chego em casa meia-noite, 2 horas da manhã. Eu sou o tipo de pessoa que acordo ali, né? E falo assim, e aí, tá tudo bem? Foi tudo bem? Alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Ou eu quero contar como foi? Então, a gente não pode ter preguiça. Não é assim, agora eu estou cansado, para quem tem filhos, né? Agora eu estou cansado, depois a gente conversa, a hora de conversar é agora, porque talvez, depois, quando você quiser conversar com o seu filho, seja tarde demais. Porque a hora que ele pediu atenção, você não deu. E depois, não adianta querer cobrar na fase da adolescência, na fase da juventude, que ele queira conversar com você. Porque quando ele era menor, você não deu atenção na hora que ele queria. E eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam. Sabia que ninguém pediu para nascer aqui? Você pediu para nascer? Eu não pedi para nascer. Só que se nós geramos filhos e nós temos a responsabilidade, nós temos uma responsabilidade de cuidar desse filho, de cuidar do destino profético, de cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E, às vezes, isso nos exige, sim, uma postura diferente. E isso, às vezes, vai exigir, sim, de você, talvez você, marido, de ter que trabalhar mais horas no dia. Isso talvez vai exigir, sim, de você, mulher, ter que abrir mão da sua carreira profissional por um tempo. Porque os teus filhos são os seus maiores tesouros. E uma das coisas que eu guardo no meu coração é que, quando eu chegar diante do Senhor, porque eu vou chegar, nesse dia, o que Deus primeiro vai me perguntar, Ele não vai perguntar assim, como você lidou com o alcance de Portugal? Não, Ele vai perguntar, e os frutos dos seus filhos? E o Mateus? E o Natan? E o seu casamento? Como foi? E isso tem que ser para nós uma realidade. E não é apenas dizer assim, eu estou junto todo o tempo. Não. Ninguém tem que ser uma família de comercial, de margarina, de manteiga.
porque nós teremos as nossas dificuldades, mas nós temos que procurar ser um exemplo dentro da nossa casa. Às vezes eu comento e falo assim, gente, tem dias que eu não gostaria de ter ido para o culto, porque às vezes é melhor você ficar na ignorância de alguns assuntos. Porque quando você escuta, você tem o conhecimento. E quando nós escutamos aquilo, é nossa responsabilidade de realmente colocar aquilo em prática. Então, a nossa família tem que ser a nossa prioridade, mas é prioridade de verdade. Não é uma coisa só falada, é realmente uma coisa vivida. Amém? A terceira coisa, o terceiro propósito é que Deus fez a família para ela ser um lugar de mesa, para ela ser um lugar de comunhão, para ela ser um lugar de acordo, unidade. É tão bonito hoje quando a gente fala, nós temos um lugar na mesa do Pai, glória a Deus, aleluia, já preguei sobre isso aqui, e eu creio que nós temos, mas a nossa casa tem que ser esse lugar primeiro. A nossa casa tem que ser esse lugar onde realmente nós possamos gostar de estar. O nosso lar, a nossa casa precisa ser um ambiente, ter um ambiente saudável, ter realmente um ambiente bom para estar. E às vezes você pode falar, mas eu não sou casado aqui para os solteiros que eu estou vendo. Mas a gente gera isso desde solteiro. A gente gera ter momentos de comunhão com Deus, de colocar louvores, de estar ali gerando um ambiente para a presença do Senhor. E realmente esse lugar precisa ser, a nossa casa precisa ser um lugar onde a gente possa descansar, onde a gente possa relaxar, onde a gente possa realmente ser nós mesmos. E hoje eu pergunto, como está a sua casa? Como é o ambiente que se respira na sua casa? Ao fim do dia, vocês não precisam responder, né? Mas você pensa aí, você mesmo, você e você. Ao fim do dia de um trabalho, ou ao fim do dia de um estudo, né, quando chega a hora de ir para casa, o que você pensa? Fala assim, qual é a sensação que vem? Eu quero correr para minha casa, ou quero correr de casa? Vamos arrumar outra coisa, porque eu não quero ir para casa. Entenderam? Estão comigo? Compreenderam? Nós precisamos realmente saber qual tipo de lar nós temos criados. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 46, fala assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam que novamente na palavra do Senhor está escrito, diariamente perseveravam o quê? Unânimes, ou seja, unidos. Dia a dia. Então, ali na nossa família, realmente, a gente precisa entender que nós precisamos ter unidade em casa. Nós precisamos realmente ter unidade, não um ambiente hostil, mas um lugar de comunhão. Um lugar onde a gente possa sentar, onde a gente possa fazer acordo, onde realmente a gente possa tomar decisões em conjunto. Eu não sei quantos aqui, mas eu fui uma criança que eu fui criada e era assim, não pode saber dos problemas de adulto. É claro que tem coisas que você não vai falar para a criança. É claro que tem coisas que não precisa saber, mas o que tange o relacionamento familiar e o que talvez vá influenciar na vida, você precisa comunicar. Nós precisamos entender que não importa a idade, os nossos filhos têm que se sentir participante disso. Sabe, eu lembro que, desde pequeno, nós sempre colocamos os meninos a par das coisas que nós passamos em casa. E nós sempre procuramos orar juntos sobre as coisas. Teve uma vez, eles eram pequenos ainda, e o senhor, meu marido, sempre preocupado com as questões financeiras, nós tínhamos um carro que não era quitado, e ele chegou e falou assim, eu não quero mais ter isso para pagar todos os meses, então eu quero quitar esse carro. E aí, mas a gente não tem dinheiro para quitar o carro.
Falou, então, a gente não tem, mas nós vamos orar, né? E eu creio que Deus vai fazer. Então, nós nos uníamos todos os dias, à noite, né, antes de dormir, e nós orávamos por isso, para que Deus nos desse o recurso, para que nós pudéssemos quitar. E eles participavam dessa oração. Lembra? E eles participavam disso. E aí, eu lembro que aí o Sandro pegou, então, e ele falou assim, hoje eu vou ligar no banco e vou ver quanto que é para quitar o carro. E aí ele ligou, e aí o banco falou, e ele falou assim, olha, mas se eu quiser quitar, tem algum valor, né, que a gente possa bater? E ela falou assim, mas qual é a sua proposta? E aí ele falou um valor assim bem abaixo da metade, eu acho que foi, né, da proposta que ele tinha. E aí o banco falou, tá, então nós vamos pensar, né, e retornamos com a resposta. E aí demorou um pouco e o banco retornou e falou assim, aceitamos a sua proposta. Então, o senhor tem até tal dia para quitar o carro. E aí desligou o telefone, aí ele veio e contou, mas e aí, temos o dinheiro? Não, não temos o dinheiro. O que nós vamos fazer? Vamos continuar orando. E chamamos os meninos e contamos, o banco aceitou, e agora nós vamos orar para Deus nos dar o recurso. Amém, amém. Na mesma semana, nós tivemos o recurso e nós quitamos o carro. Então, nossos filhos cresceram nesse ambiente de sempre estarem junto nas decisões, porque as decisões não tocam só a nós, as decisões tocam a nossa família. Quando foi para virmos para cá, oramos junto, tantas outras coisas, nós sentávamos e orávamos, porque realmente a gente precisa entender que nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de unidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, fala assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, vejam bem aqui, ó, outra chave. Numa casa dividida, as orações não são ouvidas. E isso está dizendo assim, ó, marido, é o seguinte, né? Aqui pegou para os maridos. Marido, é assim, ó, você não pode simplesmente viver a sua vida achando que é só colocar dinheiro. Não é isso. Você tem que sustentar a casa, mas você tem que ser aquele que acompanha o dia a dia da sua casa. E lembre que se não tiver comunhão, se não tiver o falar uma mesma língua, as orações não são ouvidas. Deus não se agrada de ambientes em que há desarmonia, discordância, ou que não falem a mesma língua. Por isso é importante sentar e conversar e entender que as pessoas que moram com você precisam ser os seus melhores amigos. Ai, mulherada, eu sei que é difícil para nós mulheres, porque a gente quer ter amigas, né? A gente quer ter amigas que a gente possa contar. Gente, tem horas que a gente sai da adolescência, né? A gente precisa crescer e entender que quem vive com você é que compartilha as dores, as alegrias, as emoções, as doenças. Então, como eu vou ter um melhor amigo fora de casa? Como eu vou ter uma melhor amiga fora de casa? E os jovens não se enganem que o pai e a mãe são aqueles que mais querem o bem de vocês. Deus vai falar, meu melhor amigo. Melhor amigo é aquele que ora, é aquele que te ajuda, que se sustenta e que sabe falar não, porque limite também é uma forma de amor. Então, realmente, a gente precisa entender que nós não... Gente, outra coisa que, assim, eu fico, assim, estupefata, essa palavra. Eu fico indignada quando os casais vêm conversar com a gente e a gente vê que há...
posso falar, deixa eu mudar aqui. Mas, quando escondem uma coisa do outro, como vai esconder? Você escolheu essa pessoa para passar o resto da sua vida com você. Aí, você escolheu ter filhos. Você teve. Aí, você prefere esconder de quem mora debaixo do mesmo teto que você as coisas que você faz. Gente, não pode. Não existe um relacionamento saudável com coisas ocultas, com coisas escondidas, com coisas do passado mal resolvidas que você não possa falar. Se eu escolhi que o meu cônjuge vai ser o meu melhor amigo, eu não tenho nada para esconder. Eu preciso aprender que quando o cônjuge, o filho, vem falar alguma coisa que eu não gosto, eu preciso entender que há um jeito certo de eu ouvir e de eu responder, para que a porta não se feche. E eu lembro uma vez, gente, não existe família perfeita. Sempre nós vamos ter desentendimentos, a gente vai ter descontência, mas há um jeito certo de resolver isso. E a nossa base tem que ser a Bíblia. E eu lembro, uma vez, o Sandro conversou comigo, porque a gente teve muitas conversas para nos conhecermos. Né? Nós passamos madrugadas inteiras acordados, conversando sobre algumas coisas, para a gente realmente entender e se conhecer melhor. Hoje, já com 26 anos, já estamos melhor. Mas a gente precisou entender. E eu lembro uma vez, o Sandro, eu falei para ele alguma coisa, e ele falou assim, Lé, às vezes eu tenho medo da sua reação. E eu, como assim medo da minha reação? Logo eu, uma pessoa tão querida, né? Tão meiga. Como assim? Não estou entendendo. Não estou a entender, não estou a perceber. E aí ele falou, não, é porque às vezes eu falo as coisas para você, você não consegue filtrar. Você já vai... Né? Eu, tipo, não é bom ouvir. Mas eu sempre falo lá em casa, até falo para os meninos, é melhor ouvir de quem ama, de quem cuida, do que alguém que está de fora. Porque quando a pessoa que está de fora vir falar para você, não vai ser com amor. Não vai ser com amor. Não com o amor que ele tem. E aí eu entendi, eu falei, então tá bom. Ele falou assim, então, se você não melhorar o jeito de ouvir e receber, eu não vou falar. Porque aí, toda vez que eu falar, para mim vai ser um problema. Eu falo, tá bom, acho que eu aprendi um pouquinho. Deu uma melhoradinha. Então, graças a Deus. Mas, então, assim, a gente não pode, sabe? A gente não pode ser fingido dentro do nosso lar. A gente não pode ser fingido e falar assim, tá bom, né? Porque, às vezes, a gente quer fugir de confronto. Às vezes, a gente quer fugir. E, às vezes, a pessoa tem uma personalidade mais fleumática, mais melancólica, e fala, tá bom, então. Mas o tá bom é assim, tá bom, eu vou dizer que tá bom só para você parar de falar e eu sair pela tangente. E isso é ser fingido. Lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 5, fala assim. Provérbios 27, 5 fala, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, nós precisamos entender que a repreensão franca é também uma forma de amar. E, realmente, é melhor vir de alguém que te ama do que uma pessoa que simplesmente finge, tá tudo bem. Né? Assim, às vezes a gente não tem umas pessoas que você pergunta assim, você acha que eu preciso melhorar naquilo? E a pessoa sabe que você precisa melhorar. Fala, não, está tudo ótimo. Mas aí lá na casa a pessoa fala, então, gente, nós precisamos entender, né, que há também formas de falar. Há formas, há jeitos de falar com amor, com mansidão. Porque, assim, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que passa a acontecer conosco? Quando a gente não tem Jesus na nossa vida, nós não temos a presença de Deus. Temos? Não temos. E quando a gente aceita, a presença de Deus não mora dentro de nós? Então, se a presença de Deus está conosco todos os dias, você acha que lá na tua casa Deus está presente, sim ou não? Está presente. Então, como é o seu comportamento sabendo que Deus é o vizinho da porta do seu quarto?
Como você tem se comportado dentro da sua casa? Se Deus é onipresente. Como você tem se comportado com as circunstâncias que aparecem na sua casa? Sabe, não adianta nós falarmos, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se dentro da nossa casa nós não damos frutos. Vocês sabem que a gente sempre conta aqui as nossas coisas e nós não temos problemas com isso. E teve uma vez que eu fui muito confrontada pelo Senhor, porque eu trabalhava numa escola cristã, e um dia a gente encontrou com a diretora da escola, num elevador, nem lembro a circunstância, enfim. E aí ela veio e conheceu o Sandro exatamente aquele dia, não tinha conhecido ele ainda. Nossa, você, prazer. Leslie é uma pessoa tão querida, nossa, a gente gosta tanto dela e tal. E o Sandro, tal, legal. E ela falou assim, mas ela não é igual o Moisés, né? Ela falou assim que, os outros é humilde, manso, mas vai lá e fere a rocha. E eu fiquei assim, meu Deus, agora ele vai falar que eu sou assim. Né? Daí ele, deu risada, mas aquilo me confrontou. Falei, gente, eu sou assim. Por fora, todo mundo, um amorzinho, querida, meiga, que fofa. E dentro de casa, Então, assim, claro que tem coisa que faz parte da minha personalidade, mas eu posso mudar o jeito de falar, eu posso mudar a forma. E então, isso realmente começou. Então, a gente precisa entender que Deus está conosco o tempo todo. Quantas vezes a gente age assim, no impulso, né? Digo por mim, age no impulso e a gente fala, depois tem que voltar lá, pedir perdão. O Natan, que não está aqui hoje, ele sempre fala assim para mim, mãe, não precisa ficar brava. Eu falo, mas eu não estou brava. Eu falo, mas eu posso ficar já. Eu falo para ele, porque é o meu jeito de expressar. Mas conforme eles foram falando, as coisas eles foram crescendo, hoje eu tento dar eu falo assim, deixa eu me acalmar, deixa eu falar do jeito mais tranquilo, né? Deixa eu tentar falar de uma outra forma. Então, realmente, a gente precisa entender que Deus está com a gente o tempo todo, então não adianta. Né? Se a gente não dá fruto, se a gente não tem lá os gomos do Espírito Santo, paciência, longanimidade, tudo aquilo, né? A gente não pode dizer que nós somos uns cristãos, porque nós precisamos ser transformados, amém? E transformados para que a nossa casa seja melhor, para que a nossa casa realmente seja esse lugar de refúgio. Uma outra coisa que nós realmente precisamos entender é o que diz lá em Amós 3:3. Em Amós 3:3 fala, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Gente, isso é bíblico. Não podemos andar juntos se não tivermos acordo. A falta de acordo é uma porta aberta para Satanás. Nós precisamos entender e compreender isso, enquanto casais, enquanto pais, enquanto filhos. Se não houver acordo, a bênção de Deus não está sobre você. Nós realmente precisamos entender que, apesar das dificuldades de ajustar ali, né, as opiniões, de ajustar ali os temperamentos, a gente realmente precisa aprender que cada um de nós, dentro de casa, temos que querer ter o caráter de Cristo. Quando nós entendermos, né, que nosso denominador comum é ter Jesus como nosso Senhor e Salvador e o nosso exemplo como varão perfeito, porque nós não somos, mas Jesus é um varão perfeito. Então, como a gente tem esse denominador comum, a gente vai entender que dinâmicas bíblicas como os ajustes, as renúncias, o perdão, os recomeços fazem parte de uma família saudável. Então, a gente realmente precisa entender isso. A gente também precisa entender que a gente precisa ter unidade, união nas decisões. Nós sabemos que o homem é o cabeça do lar, mas lá em Provérbios 11:14, fala, não havendo sábia direção, cai o povo,
mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, aqui nós também podemos trazer isso. Ao homem cabe dar a palavra final. Sim, mas isso não quer dizer que o homem sempre tem razão, ou que ele está certo, mas sim, está dizendo ali, ó, que a gente precisa ter conselhos. Então, isso quer dizer que ele precisa realmente sentar e escutar a sua mulher, os seus filhos, ouvir a opinião para depois, então, tomar uma decisão. Porque quando nós concordamos, a concordância abre portas espirituais. A concordância, quando nós oramos juntos, né? Quando nós realmente declaramos as coisas juntos, isso abre portas espirituais. Não adianta você chegar e falar assim, olha, Deus me deu a vontade de fazer, sei lá, de viajar para Tailândia, é o nome agora que me vem, para Tailândia. E aí você fala, tá bom, mas aí a família fala, mas agora não dá. Agora não sei o quê. Fala, não, mas nós vamos orar juntos. Você acha que vão orar? Por você? Com afinco? Porque estão em discordância. Então, quando nós sentamos e nós dialogamos e conversamos e chegamos num acordo, todos vão orar felizes por aquilo e a bênção de Deus virá. As portas espirituais, né, elas se abrirão. Os desentendimentos, como eu já falei, irão acontecer, mas há uma forma certa de realmente resolver as coisas. Então, nós precisamos realmente entender que a nossa família, ela foi criada para ser um lugar de refúgio. Nós não podemos, ainda na Bíblia fala, né, que o homem, o marido e a mulher não podem dormir sem conversar, se houver uma desavença antes que o sol se ponha. E isso é preciso sentar e conversar. Nós precisamos entender que a gente vê em um combo. Quando a gente vai numa lanchonete, num restaurante, está lá o combo. E você não pode escolher. Você não pode dizer, não, eu quero a batata frita aqui, mas eu quero outra coisa ali. Não, é o combo. E nós somos assim, nós somos um combo. Com a nossa personalidade, com o nosso temperamento. E a nós cabe assim, vamos abençoar, ser gratos pelas coisas boas e vamos aprender a lidar com o negativo, porque faz parte. Então, realmente, nós precisamos aprender isso, que a nossa família tem que ser um lugar de refúgio. A nossa família precisa ser um lugar de delícia. E uma das coisas que realmente nós precisamos entender, que a sua família tem que ser a sua maior aliada. Se você não puder contar com o apoio de quem mora junto com você, não ache que você vai achar isso lá fora. Você não vai encontrar. E é por isso da importância de nós entendermos tudo que eu falei aqui. Porque o milagre, aquilo que você está buscando, a promessa de Deus, Ele vai tocar toda a sua família. Então, isso quer dizer que a guerra é de todos. Nós precisamos orar juntos e orar em unidade. Por quê? Porque realmente a nossa família deve ser o nosso porto seguro. A nossa família deve ser o nosso lugar de refúgio, de descanso. Só que sabe, queridos, para que Deus possa cumprir isso que Ele falou, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos realmente entender que nós temos que, talvez hoje, nos arrepender se nós não tivermos isso. Talvez hoje você ainda seja solteiro e você fala, mas pastor, eu não sou casado, eu não tenho isso ainda. Mas você pode construir a partir de você. Você pode liberar perdão por aquilo que seus pais não fizeram. E a partir de você, você pode entender que há uma nova geração a ser vinda. Há uma nova geração a ser criada. E nós realmente, quando nós entendermos que, queridos, nós não podemos separar quem nós somos do que o que nós vivemos dentro de casa.
Não podemos separar isso.